Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Guardiões da Galáxia Volume 3, filme dirigido e escrito por James Gunn. Aliás, que baita acerto do James Gunn. Esse é o melhor filme da Marvel, na minha opinião, desde Vingadores Ultimato, e acaba expandindo e explorando muitas questões que recentemente o estúdio estava deixando a desejar. Vou citar duas que durante a crítica irei desenvolver. Questão cômica e questão do vínculo emocional, de você realmente se importar com os personagens, se importar com a história. O que eu mais venho falando recentemente aqui no canal, nas críticas de filmes da Marvel também, é aquela decisão de você jogar tudo para depois. Então, pensa no futuro, o presente não interessa tanto assim, onde você tem cenas pós-créditos que acabam sendo mais relevantes do que as próprias narrativas originais. E ainda bem que não é o caso de Guardiões da Galáxia Volume 3. Eu gostei muito do filme e durante o desenvolvimento eu senti coisas que eu vi que eu tava com saudade em filmes de heróis, especialmente da Marvel, que é aquela questão assim, de você ter um ânimo para cenas de ação, de você ter, claro, toda uma vinculação sonora muito boa por conta do James Gunn, mas mais que isso, de se preocupar com os personagens, que é fundamental. Bom, muito se fala sobre marca autoral na Marvel, né? E recentemente você pode explorar casos e casos. Eu acredito que o James Gunn ele acabou criando uma identidade que ela é excelente para Guardiões da Galáxia. Eu não sei até que ponto a Marvel conseguiria explorar essa identidade desvinculada do James Gunn. Do mesmo modo, por conta dessa identidade aplicada para os personagens carismáticos, também não sei até que ponto o próprio James Gunn conseguiria emular isso com outro projeto. Não passa apenas pela marca do diretor, mas sim de vínculos feitos a partir da história. E eu noto também que Guardiões da Galáxia Volume 3, que vem sendo então propagado como esse grande desfecho, ele mostra uma maturidade do elenco em todas as situações, mas eu tenho que destacar uma delas, que é o caso do Drax, que é interpretado pelo Dave Bautista. Eu penso que o Bautista é responsável por lidar pelo elo de humor tradicional, já de Guardiões da Galáxia com ação que funciona muito bem. Eu realmente fiquei surpreso, é um filme que eu deixo a recomendação. Peter Quill, interpretado por Chris Pratt, ainda cambaleando por conta da perda de Gamora, interpretada por Zoe Saldanha, precisa reunir sua equipe em uma perigosa missão para salvar a vida de Rocket, com voz de Bradley Cooper, que coloca em risco a existência dos Guardiões como conhecemos. Eu fiquei surpreso como em 2 horas e meia de duração o James Gunn conseguiu sustentar uma relação de risco em que você fica, como eu disse, preocupado e você se interessa mais uma vez pela história, que parece algo tão básico, né? Mas que não vinha sendo feito. Isso se dá com a exploração do instante decisivo, por vezes até usada de modo recorrente, exagerado, mas com a junção de um novo arco em que você vai ter coisas que já funcionaram em Guardiões e você sabe disso. O carisma dos personagens, mas a evolução deles também, para chegar e conseguir então propagar e conseguir avançar algo original. Com toda essa situação de risco eu me direciono para alguns elementos. Comédia. A gente saiu recentemente do constrangimento de Homem-Formiga 3, em que as situações cômicas não funcionam. E aqui, em Guardiões da Galáxia 3, funcionam naturalmente. Eu falei muito desse vínculo e duelo a partir do Drax, o personagem do Bautista, mas pode ser ampliado, dadas considerações, né? Dependendo às vezes mais para alguns personagens, para todo o restante do elenco. Eu fico feliz pelo Bautista porque ele está numa crescente no cinema. Eu comentei mais cedo sobre o filme que ele é o protagonista do Shyamalan e aqui ele brilha mais uma vez. Por outro lado, Guardiões da Galáxia puxa para vários momentos de intensidade através da ação. Eu confesso que eu não fiquei totalmente convencido com a participação do Adam Warlock, interpretado pelo Will Poulter, mas penso que posteriormente o James Gunn acha um espaço maior para o personagem. Tematicamente, o filme tem um estilo muito ambicioso de condução que busca explorar inclusive o passado do Rocket. O leque temático ele é bem considerável, são subtemas que eles acabam sendo mencionados, não completamente abordados, mas mesmo assim chama atenção. Por quê? Você vai ter experiência de quase morte, você vai ter exploração, tortura, muitas questões sobre o passado e como isso se aplica no presente. Existe também um questionamento sobre Deus, o poder de Deus, o pleno funcionamento das coisas, a criação de uma humanidade que é muito interessante dado o antagonista. Com isso, o autoevolucionário interpretado pelo Chukwu Iwuji se torna um vilão extremamente relevante do lado simbólico pela conjuntura armada, de construir e destruir civilizações, que certamente não é uma novidade dentro do universo cinematográfico da Marvel,
mas que envolve um pleno perigo a partir de Rocket. O teor de Guardiões da Galáxia 3 ele é bem sombrio. No ano passado eu falei que The Batman puxa o limite da classificação indicativa PG-13 ao extremo, e eu teria que citar o mesmo aqui para Guardiões da Galáxia Volume 3, sem sombra de dúvidas, não só pelos temas abordados, mas também pela representação, porque na questão da classificação indicativa dos Estados Unidos não é só o palavrão, o uso ou não, né? É muito como você trabalha com a violência e trabalha com imagens. Então o filme tem um limitador, mas ele avança até o limite desse limitador do PG-13. Ele não vai usar apenas o PG-13 para mais ou menos dizer simbolicamente assim, olha, a gente até tinha algumas ideias, mas não dá para avançar muita coisa. Um dos trunfos de Guardiões 3 é fazer algo que parece muito distante em um compromisso de vasto universo cinematográfico. Se preocupar em contar uma boa história. Deixa o futuro para depois, faça vinculações depois. Se você tem um leque de bons personagens carismáticos, aproveita isso para uma boa narrativa. Parece simples, né? Mas aí você olha o que a Marvel vem fazendo, o que a DC vem fazendo, vai jogando para o futuro. Depois vai ser melhor, então fica aqui com uma cena pós-créditos relevante. Para Guardiões 3, a história tem esse impacto, tem essa intensidade. De todo modo, não é um filme perfeito, ainda que graficamente esteja muito melhor que todos os projetos recentes da Marvel no cinema, mas eu senti um desleixo especialmente com a montagem em algumas situações. Porque como você tem uma história cruzada de fundo do Rocket com o desenrolar da própria trama e preocupação com o Rocket, muitas vezes existe até um teor manipulativo, puxando para o emocional para te tirar uma lágrima a todo custo, moldado pelo James Gunn, em que as transições não são tão bem feitas assim, sem contar em alguns momentos que parece que a tesoura rolou para fechar em 2 horas e meia de duração. Não tem nem a plena integração com a trilha sonora. E já que eu falei sobre a trilha, é mais um destaque aqui, porque o James Gunn ele construiu também toda uma identidade a partir do bom uso de composições, a partir da integração, que para esse filme aqui acaba se destacando na introdução e na conclusão. Ele sabe aproveitar muito bem o clímax. E por toda essa nova história, esse pano de fundo do Rocket, eu acredito que isso valoriza a experiência da franquia no geral. Eu gostei bastante. Para Guardiões da Galáxia Volume 3, nota 8. É uma evolução, e aí eu poderia citar, por exemplo, o Groot como personagem, o desenvolvimento e até mesmo uma questão quanto à compreensão. Esse filme vem em um momento muito importante para a Marvel, porque depois de Homem-Formiga 3, muito já se falava sobre o esgotamento dessa fórmula. E Guardiões 3 vem com essa nova dinâmica, vem com um teor emocional forte, boas cenas de ação e muito carisma. Era isso que a Marvel precisava. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!